Rapaze, eu sou a professora Bruna Oliveira de História e no nosso tema de agora nós vamos falar sobre resistência negra em perspectiva. Luta por liberdade é uma palavra de ordem. Bom, como todos nós já sabemos, nós vivemos aí um período no Brasil que começa em 1588 com a escravização dos povos africanos, um momento de cerceamento de liberdade em que os direitos não necessariamente eram iguais para todos. Aliás, não eram iguais, muito longe disso, tá? Bom, eu resolvi trazer aqui a imagem do Mandela para poder explicar para vocês a partir dele, e nós vamos fazer uma cronologia reversa, vamos dizer assim, né? Vamos começar a partir da eleição do Mandela, que é em 1994. Bom, para quem não conhece a história do Mandela, Mandela é africano, né? E no sul da África houve um movimento chamado Apartheid. O que vem a ser o Apartheid? O Apartheid é a separação física, né? Porque a separação econômica e social nós já tínhamos. Agora nós estamos falando de separação física entre negros e brancos. Havia lugares em que o negro podia ir, por exemplo, banheiro específico para o negro, aquele mais sujo, aquele pior que existe, direitos para o negro nenhum, né? E os lugares que os brancos poderiam frequentar em que os negros jamais poderiam estar, certo? Então, isso é o Apartheid, a separação, né, de classes de maneira clara, de maneira muito efetiva. Bom, então o que é importante que a gente também ressalte é que falar sobre a história do negro, ressignificando e tirando todo esse estigma de escravidão que se tem, é uma coisa muito recente, tá? Nós estamos falando aqui da eleição do Mandela. A eleição do Mandela ocorre em 1994, né? Ou seja, se nós temos 520 anos de história do Brasil, né? Então, desses 520 anos de história do Brasil, 300 anos foram somente de escravização. As discussões no Brasil sobre racismo, elas vão começar em 1914, né? Com o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, idealizado pelo Abdias Nascimento, um dramaturgo negro, isso é muito importante, que começa, então, a trazer para o palco, né, e a propor aí no cinema, enfim, que os negros saiam dos papéis de subalternidade da sociedade e consigam, então, se apresentar diante de um público tal qual qualquer branco faria, né? Então, assim, a única coisa que ele... não é a única coisa, a coisa mais exponencial que acontece nesse momento é trazer essa discussão e falar, olha, nós precisamos tirar o nosso povo que foi escravizado dessa situação de escravo e trazê-lo, né, exaltá-lo e colocá-lo nos meios de todas, absolutamente todas as frentes possíveis de trabalho, que sejam dignas e não subalternas. Afinal de contas, se os brancos podem ir ao teatro, se eles podem protagonizar seus espetáculos, enfim, por que os negros não podem? Né? Nós temos que sair dessa lógica em que o negro ele só nasceu para poder fazer um tipo de coisa, e essa lógica que é construída, né? Então vamos pegar efetivamente aqui a nossa história do Brasil, tá? Nós temos 520 anos de história. Desses 520 anos de história, 300 anos foram marcados pela escravidão, né? E aí depois, pensem, vamos fazer aqui uma, digamos assim, uma linha do tempo que não necessariamente vai seguir uma cronologia, porque eu posso aqui acabar falando da oligarquia, e a oligarquia era mais embaixo, mas enfim, não se atentem à cronologia, se atentem nesse momento aos fatos. Bom, nós tivemos o Brasil pré-colonial. O que é o Brasil pré-colonial? Portugal chega até o Brasil em busca de ouro, não encontra, né? Aí fica desesperado, fala, essa terra não vale nada, deixa ali, só fica pegando as riquezas naturais que nós temos, que nesse momento é o pau-brasil, né? Levando para fora, mas não fixa a residência. Ou seja, nenhum português está tomando conta do Brasil. Mas, enfim, temos o Brasil pré-colonial, Brasil colonial, Brasil monárquico,
Brasil Império. Aí depois nós temos o período regencial. A gente tem a República da Espada, a República dos Oligarcas, a República do Café com Leite, o golpe de 1934, o estado de sítio. Ou seja, nós temos mais ou menos 10 ou 12 temas em que eu estou mostrando para vocês que o Brasil em nenhum momento deixou de ser escravocrata, tá? Então, assim, nós dormimos num país escravocrata e acordamos num país que se dizia republicano. O que significa dizer isso? Ah, agora todo mundo que é escravo, ninguém vai ser mais escravo e todo mundo vai ser igual. Pera, como é que você faz isso sem pensar em nenhum meio de reparação? A gente dorme e a gente já acorda com um pensamento diferente, então quer dizer que o mundo começa a mudar a partir da abolição da escravatura em 1888, que, aliás, foi uma última tentativa da monarquia de se salvar. Então, pera, nós temos diversos períodos, e nesses períodos todos que eu falei para vocês, desde o Brasil pré-colonial até chegar na República, né, independência ou morte, formação da República e por aí vai, nós não temos em nenhum momento um pensamento em que contar a história do negro seja levado em consideração, ou recontar a história, né? Porque assim, nós precisamos parar de ver o negro como coisa. E a objetificação do negro ao longo de todos esses anos, ao longo de todos esses séculos que se seguiram, né? 300 anos aí, foram 3 séculos no caso, não conseguiram se sobressair de maneira nenhuma, porque afinal de contas não tinha plano de inclusão para essas pessoas, muito pelo contrário. Então, com a eleição do Mandela na África do Sul, nós vamos ter aí uma efervescência, né, que vai começar aí a colocar a discussão do que é ser negro, da importância de ressignificar tudo o que foi feito no Brasil, no mundo, né, com a população negra, é um momento de ressignificação, tá? Mas nós não podemos esquecer jamais, por exemplo, queria tratar com vocês nesse momento um período chamado Belle Époque, que é quando a Primeira República se consolida. E o que é a Belle Époque? Né? Vocês podem ver que na Europa as ruas normalmente são mais largas, né? São mais largas para poder abrigar aí mais casas, enfim, tudo mais. Com o advento da Belle Époque aqui no Brasil, o que nós tivemos foi aí esse alargamento das ruas, né? Construção de grandes casas, e o povo negro estava onde? Mais uma vez, à margem da sociedade. Nunca incluso nesse processo, sempre retirado, nunca pensado numa forma de reparação, sempre sendo tratado como nada. Então, quando Mandela se elege, tendo em consideração outros nomes muito significativos também na luta contra o racismo na história, Martin Luther King e Malcolm X, que vocês devem pesquisar para poder conhecerem, porque são realmente histórias riquíssimas e que vão nos ajudar a entender que não adianta simplesmente falar, olha, agora nós já não somos mais escravos, temos então uma república que todos são iguais. Não é essa a lógica. Nós precisamos entender que se passamos tanto tempo escravizando, precisamos pensar em formas de incluir essas pessoas. E uma coisa muito ou tão importante e sensível quanto isso é importante que vocês saibam que a população carcerária no Brasil, negra, é a maior, entende? Então, assim, os pretos continuam sendo presos e mortos, apesar de lutarem por sua liberdade desde sempre. As pessoas estão indo para as ruas, estavam indo para as ruas com Malcolm X, foram para as ruas com Martin Luther King. As pessoas escravizadas no Brasil criaram formas de resistir, né, à escravidão no Brasil, o Quilombo dos Palmares, ou os escravos que iam fazendo arranjos para conseguir as suas cartas de alforria e por aí vai. Bom, o
que nós precisamos é deixar de ver o negro como coisa, entende? Negro não é porque a pessoa é negra, que ela é um objeto e que ela te pertence, muito pelo contrário. Bom, então, no resumo, nós falamos sobre a luta por direitos, porque nós estamos falando de lutar para que os negros tenham os mesmos direitos que os brancos. A guinada que a eleição do Mandela dá nessa discussão, o Abdias Nascimento como um grande dramaturgo, trazendo aí outras formas de inserir o negro dentro dessa nova lógica, né? E o Mandela, como eu espero que vocês façam uma pesquisa, vale muito a pena, o Mandela foi um dos líderes mais significativos, né, que nós tivemos notícia, né, nesse período aí de 1994, para poder mudar a forma, não só como se enxerga, mas também a forma como se discute sobre a pessoa negra. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. É nóis.